Olha, já estamos na 9ª geração de consoles, ou então na 10ª, né? Se você contar a Nintendo, que faz a sua própria geração. E será que de 2021, 2020 pra cá, 2024, a gente teve uma lista repleta de grandes jogos que foram lançados? Eu sei que muita gente tem essa dúvida aí na cabeça de que, na verdade, essa certeza, né, de que não teve tantos jogos assim gigantes que marcaram, né, a indústria nessa geração, nessa 9ª geração de consoles. Mas é o que vamos conferir no vídeo de hoje. Eu separei aqui 10 jogos que, na minha opinião, foram os melhores até agora nessa 9ª geração, e bora ver se você concorda ou não. Deixa aqui nos comentários a sua opinião e, claro, deixa o like para ajudar o canal do Fase Bônus, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, só para deixar um disclaimer aqui, eu não coloquei remakes ou remasters nessa lista, tá? Porque a minha intenção é tentar aqui avaliar, julgar essa geração em si, né? A originalidade dessa geração. E também tem jogos do Nintendo Switch, tá? Que foram lançados de 2021 até agora, 2024, tá? Não necessariamente que o Switch seja dessa geração ou da anterior, né? Tem muita gente que tem essa confusão, mas eu coloquei aqui na lista, né? Porque foram jogos lançados de 21 pra cá. Bora começar a lista com um jogaço que lançou esse ano, que muita gente não gostou, mas eu me apaixonei pela história, pela atuação dos personagens, que é Hellblade 2, ou pra ser mais específico, Senua Saga Hellblade 2. Esse jogo ele chegou em maio, abril desse ano, mais ou menos, pro Xbox Series e PC. Né? Ele teve ali uma recepção morna, né? Ele teve uma média ali de 80, 70. Independente das notas, Hellblade 2, pra mim, ele marcou muito por conta da história, né? Da atuação, como eu falei, e também da tecnologia, né? Da evolução tecnológica que esse jogo apresentou, questão gráfica, né? Em questão gráfica, esse jogo, pra mim, é o jogo mais lindo dessa geração. Ele é extremamente pesado, tanto que não é qualquer computador aí que roda, então a sua 2060 ou até a 3050 aí vai chorar para rodar Hellblade 2, tá? Principalmente se você quiser atingir os 60 FPS, então toma cuidado, né, com a sua máquina. Até no Series S e X ele também bota ali os consoles para trabalhar, e também eu acho que eu coloco ele nessa posição, 10º lugar, coloco na lista entre os melhores dessa geração, por conta disso, né? Além da história, pra mim, ser maravilhosa, muito comovente, ele é um marco tecnológico nessa geração, né? O primeiro, ele foi lindo também para um jogo indie, e agora que o Hellblade 2, né, foi feito ali com todo apoio da Microsoft, né, toda a grana da Microsoft, claro que o jogo tem seus pontos negativos, né? Pra mim, a Ninja Theory tinha que ter investido mais na gameplay, né, para trazer essa diversidade, essa dinâmica melhor, colocar ali um pouco mais de conteúdo, né, para você explorar um pouquinho mais ali o mapa. Não tô falando que precisaria ser um jogo semi-mundo aberto, mas para mim dava para explorar mais, sabe? Mas independente disso, é um jogaço, na minha opinião, tá no meu coração Hellblade 2, a saga Hellblade tá no meu coração, e é isso, Hellblade 2 em 10º lugar. Indo para o 9º lugar, eu coloco aqui o Astrobot, que assim, independente, né, dele ser ou não um jogo que ele vale ali os seus 300, 350 reais, dependendo da versão que você pegar, ele é um jogo muito divertido e criativo, sabe? Criatividade é algo extremamente importante para um jogo, né? Dependendo ali da sua proposta, né? Nesse caso, o Astrobot, ele quer divertir o jogador, ele quer trazer muita criatividade no geral, seja em questão de mecânicas de gameplay, porque ele tem uma variedade incrível, seja em questão de trilha sonora, que pra mim é muito boa a trilha sonora do Astrobot. A questão gráfica ali, ele traz um pouco algo mais infantil, né, mas é muito lindo, não deixa de ser lindo, e também ele traz criatividade na própria, no jeito que você utiliza, né, o DualSense, que é o controle do Play 5. Ele traz muito do que era no Astro's Playroom, que é um jogo que foi lançado ali junto com o PlayStation 5 de graça, né? Então quem comprar um PlayStation 5 até hoje, ganha esse Astro's Playroom para você ali testar, né, as mecânicas do controle e tudo mais. E o Astrobot, ele expande ainda mais isso. É um jogaço, se você ainda não jogou, pega porque ele tá na promoção aí, deve estar uns 240 na promoção. Vale muito a pena mesmo. Em 8º lugar, eu coloquei aqui o God of War Ragnarok. Olha,
muita gente até colocaria esse jogo mais lá pra frente, mas pra mim o God of War Ragnarok ele tem muitos problemas, não tanto ao ponto dos problemas serem mais impactantes, mais chamativos do que as suas qualidades, porque Ragnarok tem uma gameplay muito boa, a história tem muitos pontos fracos, na minha opinião, então tem que tomar cuidado, né, a Santa Mônica pra onde que ela vai levar essa franquia, independente, né, dos seus pontos negativos ou não. Ragnarok, ele foi um marco, sim, pra essa geração, ali foi um dos principais lançamentos, tanto que ele trouxe essa importância, né, pro jogo em si, porque ele já foi anunciado com a proposta ali, com a missão de encerrar essa fase na mitologia nórdica do Kratos e do Atreus. Então ele é sim muito importante e tem o seu mérito ali. Sei que tem muitos jogadores, né, que caem de amores por esse jogo, mas não é o meu caso. Ele é muito bom, tá? Ele é muito bom mesmo, mas ele não é o meu top 3 jogos da geração. E seguindo, temos aqui o Psychonauts 2. Cara, esse jogo aqui, ele é maravilhoso. Pra mim, ele tinha que ter levado o Game of the Year em 2021. Psychonauts 2 é um jogo extremamente criativo. Como eu falei do Astrobot, Psychonauts 2 também segue essa veia da criatividade. Cada fase que você entra ali, né, porque pra quem não sabe, o Psychonauts, ele é uma franquia que aborda muito a saúde mental. Então, várias fases, elas se passam na cabeça de determinados personagens, né? Então um personagem, ele tem ali um problema, né, com a sua identidade de gênero, ou até orientação sexual, né? E a fase, ela vai meio que trazer elementos desse tema para a própria fase. Então vai ter uma plataforma ali um pouco diferente, né? O visual do cenário vai ser diferente. É muito bacana, a gameplay é muito gostosa do Psychonauts 2, e a história é muito boa, né? Muito comovente também, e muito engraçada também. Você vai dar risada e também alguns momentos ali você vai se emocionar, né? Porque é muito bacana. Em sexto lugar, eu coloquei aqui o Dragon's Dogma 2, um jogo lançado esse ano, 2024. Foi lá no início, infelizmente, pra mim, ele não recebeu a devida atenção, né, e mérito que ele deve receber, na minha opinião, porque é um jogo muito bom, cara. A gameplay desse jogo é maravilhosa. Mas, além da gameplay, pra mim a lore é incrível também. Dragon's Dogma 2 tem uma lore muito boa, que se você adentrar ali e for pelos pormenores, você vai se apaixonar, né? Porque o universo ali, né, é muito chamativo, é muito intrigante, né? Você tentar desvendar os mistérios. E ele tem essa pegada de não ser um hack and slash tradicional que vai aparecer 300 inimigos de diversas classes e raças e tudo mais. Não, ele é um pouco mais pé no chão nessa questão. Você vai enfrentar poucas hordas, né? E a horda que tem 3 inimigos no máximo, sabe? 4. Mas o legal também do Dragon's Dogma 2 são os inimigos grandes, né? São os inimigos colossais que você enfrenta. Inclusive tem uma estátua que você luta que ela tem o tamanho de uma montanha. Isso é muito bacana. Você enfrenta dragões, grifos, ciclopes. Então a gameplay unida da lore, não necessariamente a história, porque a história para mim do Dragon's Dogma 1 e 2, né? Elas são legais, mas nada demais, não são muito fora da curva, né? Mas se você gosta de uma gameplay muito bacana, muito divertida, responsiva e uma lore incrível, vai pra Dragon's Dogma 2 e dá uma chance. Em quinto lugar, eu coloquei aqui o Zelda Tears of the Kingdom. Ele é basicamente a evolução do Breath of the Wild, né? Isso daí todo mundo tá cansado de saber. Ele traz uma criatividade, né? Porque eu acho que criatividade é uma das palavras que eu mais vou citar aqui. A gente teve Astrobot e Psychonauts 2, que pra mim são estandartes, né, do termo de criatividade, são sinônimos de criatividade. E Zelda Tears of the Kingdom também tem isso, cara. Você consegue resolver os puzzles e até lutas, né, utilizando as ferramentas que o jogo dá na sua mão, e isso é maravilhoso. O combate, eu concordo com as críticas de que a Nintendo poderia ter colocado mais elementos, né, além do que já foi apresentado no Breath of the Wild, por conta ali do poder de você fundir, né, as suas flechas, as suas armas com outros objetos, né, não necessariamente armas, mas qualquer outro item do jogo você pode fundir. Traz um pouco ali diversidade para o combate, né, para gameplay, mas eu acho que não foi o suficiente. Poderiam ter colocado mais mecânicas, né, pro próprio Link. Mas assim, independente disso, Tears of the Kingdom é um jogaço. Se você quer simplesmente abrir o jogo e explorar o mapa surreal de gigante que tem o Tears of the Kingdom, porque ele é basicamente o dobro do tamanho, né? Porque o dobro e meio, né? Porque tem o subterrâneo e tem os céus para você explorar além da superfície. E é muito bacana. Se você tem um Nintendo Switch, você precisa jogar
Tears of the Kingdom. Olha, quarto lugar tem um outro jogo de Switch, cara. Como eu falei, né, eu vou considerar aqui os jogos do Nintendo Switch que foram lançados de 21 pra cá. E aqui eu coloquei Xenoblade Chronicles 3. Cara, esse jogo, ele é extremamente underrated, né? Ele não tem o mérito que ele deveria ter, assim como Dragon's Dogma 2. Porque esse jogo, ele tem uma história incrível. Pra mim, é uma das melhores histórias dos últimos anos, ali da última década de videogame, porque ela é muito comovente. Você vê aí os gráficos e pensa, cara, mas um jogo de anime, né? Tem uma história assim, mas tem, cara, tem. Os personagens são incríveis. Eu lembro ali do Noah, da Mio, né, do Lance, que passam momentos que você realmente chora, cara. Você fica emocionado com essa história, porque tem uma pegada, eu não vou falar aqui muito da história porque ela é muito complexa, né, e é um jogo que exige de você muita determinação, muito investimento, né, porque é um jogo que eu zerei com 90 e poucas horas, mais de 90 horas, então ele... É um RPG japonês, cara. Então, se você já jogou, você é acostumado com JRPGs, você sabe que RPGs japoneses são bem densos, são bem gigantes, né, em questão de gameplay, de história ali. Então, vai mais de 90 horas tranquilo. Você pode rushar e terminar ali com umas 60 horas, mais ou menos, mas vai por mim, tenta explorar o mapa, né, o combate do jogo é bem único, lembra um pouco, até um pouco de MMO, ou até MOBA, né, no caso. Mas é muito bacana, eles não simplesmente copiam o MOBA, eles trazem, né, a Nintendo, a Monolith Soft, ela conseguiu trazer uma identidade única para a franquia Xenoblade por meio dessa gameplay de combate. É muito bacana, vai dar uma chance, cara. Se você tá na dúvida, eu não sei se eu vou gostar, se você gosta de histórias boas, bem contadas, Xenoblade Chronicles 3 é uma ótima pedida. Em terceiro lugar, chegamos aqui no nosso top 3, quem fica com a medalha de bronze é Baldur's Gate 3. Esse jogo aqui, né, eu não preciso apresentar muito, porque você com certeza conhece, ele fez um barulho surreal ano passado, ganhando o Game of the Year, e muito merecido. Ele não é o meu jogo favorito do ano passado, tem um aqui que tá na frente, eu logo vou falar dele, mas ele é um jogo que é feito, assim como Red Dead Redemption 2, Baldur's Gate 3 é um jogo que aparece a cada, sei lá, 10 anos, 20 anos. É um jogo único, maravilhoso, ele é cheio de conteúdo, você pode ficar centenas de horas ali jogando naquele mundo, e eu não tô exagerando. Eu zerei ele relativamente rápido, foi 55 a 60 horas, mas, cara, ele tem conteúdo para centenas de horas, eu não tô exagerando, tá? É muito bacana, ainda mais agora que a Larian Studios, ela atualizou, né, o jogo, colocando mais itens, teve até missões a mais, agora elas vão colocar... O estúdio vai colocar mais classes, subclasses, né, para você explorar o jogo. Então, assim, eu joguei na época do lançamento, agosto do ano passado, e já era maravilhoso, e agora que ele recebeu ainda mais conteúdos de graça, né, então vale muito a pena se você gosta de um RPG de combate por turno, né, ele pode até não chamar a atenção de tantos jogadores assim, por conta do combate dele de ser por turno, mas se você não tem essa barreira aí, vai, porque Baldur's Gate 3 é um marco para a indústria dos jogos. Em segundo lugar, Alan Wake 2. Olha, eu coloquei esse jogo aqui, cara, porque ele foi incrível, na minha opinião, ele me cativou muito em questão da história, dos mistérios por trás ali do enredo do jogo. Eu queria saber o que aconteceu com o Alan, queria saber o que ia acontecer com a saga e também com o Alan, né, porque a saga é uma nova protagonista aí da franquia que me cativou muito, ela tem um carisma muito bom, né, a história gira em torno dos dois, né, na minha opinião até mais da saga do que do próprio Alan. A saga eu acho que ela tem um pouco mais de protagonismo, mas não é aquela forçação de barra que a gente vê em alguns jogos aí. E, cara, a gameplay dele é bacana porque teve uma mudança muito drástica, né, em comparação ao primeiro. O primeiro era um jogo muito mais rápido, né, em comparação ao Alan Wake 2, e a continuação do primeiro, ele pegou mais a mecânica do Resident Evil 4 Remake, né, o 3 Remake, que é a câmera totalmente colado nas costas do jogador, e também ele se rendeu ao terror, né? Alan Wake 2 é literalmente, verdadeiramente um jogo de terror, tá? O primeiro ele tentou se vender um pouco como terror, mas, cara, ele tá mais pra um suspense leve, né? Quem jogou aí o Alan Wake 1 lá em 2010 sabe. Mas o 2 ele é totalmente terror, tá? Então você vai tomar muitos sustos.
E, cara, e Alan Wake 2, assim como Hellblade 2, ele é um marco tecnológico também para essa geração. Ele exige muito do seu computador, do seu videogame, e graficamente ele é lindo, maravilhoso. Ele tá ali no top 3, ali, jogos mais lindos dessa geração, talvez um pouco abaixo do Hellblade 2, mas ele é maravilhoso. Então, por conta disso, ele tem uma história incrível, cativante ali e tal, misteriosa, e ter essa questão técnica, né, de ser um marco técnico para a indústria de jogos, eu coloquei ele aqui e também ele tá no meu coração, cara. Eu sei que é um jogo que dificilmente apareceria no top 3 jogos de muita gente, mas por ele ter me cativado, eu ser apaixonado por esse universo da Remedy, ele aparece em segundo lugar pra mim. E em primeiro lugar, Elden Ring. Olha, esse jogo é curioso ele tá em primeiro, porque ele foi o meu primeiro Souls-like que eu zerei, né? Eu tentei jogar Bloodborne, tentei jogar Dark Souls 1 e 3, não consegui, não me cativou. Depois do Elden Ring, lá em 2022, eu me apaixonei por essa fórmula Souls, e eu fui atrás de todos os Souls que foram lançados pela From Software, zerei alguns outros, né, que não é dela, um Souls-like, mas realmente Elden Ring, ele é a evolução definitiva da fórmula Souls. Né, o Hidetaka Miyazaki pegou ali a Fórmula Souls, colocou no mundo aberto, estilo Zelda, né, que é totalmente livre para você explorar, não tem uma ordem específica, claro, tem ali os chefes principais que você tem que derrotar um para liberar o outro, né, e tal, mas o mundo em si, você pode ir direto da primeira parte do mapa para a parte mais difícil, uma das mais difíceis, e ele dá essa liberdade, é muito recompensador você explorar o mapa ali de Elden Ring, e como eu falei, ele é a evolução definitiva da Fórmula Souls. Então, ele tudo bem que esse jogo, assim como alguns aqui que tá na minha lista, ele tem para a geração passada, só que mesmo assim ele consegue, mesmo ele não sendo um marco tecnológico, né, graficamente ele não é muito bonito, mas ele evolui, ele revoluciona em outros aspectos, né, ele revoluciona na Fórmula Souls, que é uma fórmula, cara, que basicamente dominou, né, a indústria de videogames. Então, por isso, Elden Ring tá em primeiro lugar. Bom, se você prestar atenção nessa lista aqui, tem jogos, a maioria, né, foram jogos que marcaram em algum aspecto, seja técnico, seja criativo, né, como Hellblade 2, Alan Wake 2, Psychonauts, né, Astro Bot, ou até o próprio Zelda Tears of the Kingdom. Eles marcaram criativamente ou tecnologicamente. Alguns aqui, claro, que tem um pouco do meu coração, né, da minha opinião pessoal, muito mais, né, todos pesaram aqui a opinião pessoal, mas alguns pesaram mais do que outros, como por exemplo o próprio Alan Wake 2 e o Xenoblade Chronicles 3, né, que eles estão aqui na lista em uma posição até um pouco mais elevada por conta do meu coração, né, por eu ter me apaixonado por esses jogos. Mas é isso, olha, analisando aqui friamente essa lista, você percebe que tem jogos sim incríveis, né, que com certeza figurariam ali entre, sei lá, o top 20, top 30 jogos da história no mundo dos videogames, como por exemplo Elden Ring, né, por exemplo Baldur's Gate 3, foram os jogos ali que realmente marcaram. Mas se você parar para analisar assim mais tecnicamente essa lista, tem muitos jogos aqui que não apareceriam no top 10 da geração passada ou até retrasada, né, principalmente. Mas mesmo assim eu acho que é uma geração que sim começou atrasada, né? A nona geração ela teve ali um probleminha por conta da pandemia e tudo mais, então os principais jogos foram começar a ser lançados ano passado, né? Claro que teve Elden Ring em 2022, mas, cara, sinceramente, foi em 2023 que os jogos de peso, assim, os verdadeiros cometas começaram a sair. Esse ano 2024, na minha opinião, foi um ano mais fraco que o ano passado, mas 2025 tá vindo aí que promete ser um ano marcante com GTA 6, Death Stranding 2, Fable, né, uma nova geração da Nintendo Switch 2 vai sair ano que vem. Então, é isso, né? Vamos esperar aí para ver se realmente essa nona geração vai se cravar como uma das mais fracas, mais decepcionantes, ou não, vai dar uma reviravolta aí e vai marcar como uma das melhores. E você gostou do vídeo? Deixa o like aqui, se você não deixou ainda, né? Se inscreve no canal também para ajudar o nosso trabalho aqui no Fase Bônus. E é isso, tchau e até o próximo vídeo.